Neste fim de semana, a liturgia trata do grande tema que é da salvação, ou da vinda do último dia, do julgamento final. Assim, a leitura de Malaquias, aliás, Malaquias não é um nome próprio. Malaquias, traduzido literalmente do hebraico para o português, significa o mensageiro ou o mensageiro divino. Pois bem, o livro de Malaquias anuncia a vinda do grande dia, o dia do sol da justiça, o dia em que tudo se tornará palha, porque o fogo ardente de Deus reinará sobre a terra, o dia do juízo, o dia em que Deus se manifestará à humanidade. Obviamente, esse dia, no contexto do Antigo Testamento e também no contexto profético, não significa o dia do temor, de ter medo porque Deus vai julgar, mas pelo contrário, o dia da alegria, o dia em que Deus vai se manifestar aos seus filhos. Daí a importância de agir retamente, de viver bem, de construir uma vida edificada a partir dos valores divinos. Quer dizer, da justiça, da solidariedade, do amor, da capacidade de estabelecer aqui nesse mundo aquilo que nós chamamos de reino de Deus, reino dos céus. Pois bem, os cristãos da Tessalônia, os cristãos a quem Paulo dirigia as suas cartas, estavam esperando a segunda vinda de Jesus. E por isso, alguns ficavam acomodados. Já que vai ter a segunda vinda do Filho do Homem e ele há de vir julgar a todos nós, então para que trabalhar? Para que se esforçar? Para que constituir família? Pois bem, a lição de Paulo é a lição do testemunho. Ele passou por tantas cidades, trabalhando, se esforçando, não sendo pesado a ninguém. E é por isso que aconselha exatamente o testemunho que ele próprio viveu. Quer dizer, aquele que não quer trabalhar não deve comer. Por quê? Porque trabalhando todos devem viver do suor, do esforço, daquilo que faz para sobreviver. Essa é a lição de Paulo, não nos acomodarmos, não ficarmos de boca aberta esperando a morte chegar, porque a vinda de Jesus Cristo supõe a atividade do cristão no mundo. Daí a importância de trabalharmos sempre, de erguermos as nossas mãos para o alto, mas caminharmos na direção de Deus, arregaçarmos as mangas para construirmos o reino de amor, o reino de paz, o reino de justiça e solidariedade que Jesus chamou de reino de Deus. E por fim, o Evangelho de Lucas, que traz Jesus dialogando com os seus discípulos a partir de uma observação. Os discípulos estavam observando a riqueza do templo e Jesus, que sabia muito bem o que dá valor na vida, diz para eles: dias virão em que não restará pedra sobre pedra. De fato, o templo de Jerusalém será destruído 40 anos depois da morte de Jesus, no ano 70. Isso também indica uma profecia proferida por Jesus Cristo. Mas o que Jesus chama a atenção é que o dia do Senhor virá. E por isso ninguém pode fugir, ninguém pode enganar, ninguém pode ludibriar a si mesmo e a Deus. Todos seremos julgados pelas nossas obras. E neste sentido, o final do Evangelho é riquíssimo. Aqueles que perseverarem ganharão a vida eterna. Aqueles que forem até o fim, permanecerem firmes, irão ganhar a vida. A firmeza, o testemunho reto, a insistência no que é bom, devem ser o horizonte de vida do cristão. Todos nós devemos nos esforçar muito para que a nossa vida seja condizente com aquilo que nós cremos, porque a segunda vinda de Cristo ou o julgamento final dependerá, sobretudo, do que nós fizemos para tornar este mundo, aqui na terra, o reino de Deus.
E se começarmos a construir aqui na terra o reino de Deus, já teremos garantido o reino dos céus, a promessa de Jesus. E aí não nos enganaremos com aqueles que dizem ser o Senhor, com aqueles profetas que aparecem dizendo ser o Messias. O nosso Deus, nós sabemos como se encarnou. Veio em Jesus não para lucrar dinheiro dizendo ser Messias, nem para estabelecer violência, ódio e divisões, mas pelo contrário, morreu na cruz, pobre, livre e entregue a Deus. Aliás, esse Jesus que subiu aos céus na ascensão do Senhor, festa litúrgica que celebramos com tanta reverência, esse Jesus volta, mas volta para reimprimir nos nossos corações a marca do amor, o selo da solidariedade, a presença da justiça e da bondade de Deus entre nós.